Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Diana e essa é a nossa disciplina de Conforto Ambiental 1. Nós estamos estudando conforto térmico e nessa aula o conteúdo é referente a clima e estratégias bioclimáticas. Esse vídeo é um recorte específico na parte de estratégias bioclimáticas e eu vou apresentar para vocês também aqui a carta de estratégias bioclimáticas. Então, relembrando, a bioclimatologia estuda as relações entre o clima e o ser humano. Nós tínhamos visto lá no começo da disciplina o que é a arquitetura bioclimática, né? A arquitetura bioclimática, ela busca utilizar por meio de seus próprios elementos, ou seja, dos elementos da arquitetura e dos elementos próximos, no entorno mais próximo a ela, então numa escala microclimática, como vocês viram, as diversas escalas, né? Então, busca as condições favoráveis do clima com o objetivo de satisfazer as exigências de conforto térmico do homem. Então, a gente utiliza os elementos que tem, né, no entorno, com base na nossa informação climática, como que a gente consegue atingir o conforto térmico no interior da edificação. Isso priorizando estratégias passivas, ou seja, estratégias que não tenham consumo de energia, por exemplo. Né? Por isso que a gente consegue, inclusive, atingir uma eficiência energética por meio da arquitetura bioclimática. Ela também é a adoção de soluções arquitetônicas adaptadas às condições específicas, clima, então, e também hábitos de consumo de cada lugar. E aí, como eu disse para vocês, essa aplicação de estratégias bioclimáticas, ela é muito mais possível e acontece numa escala microclimática, onde a gente consegue intervir. Então, a gente aproveita as condições climáticas, a gente tem que entender como que é o microclima, principalmente o clima e o microclima daquele local, porque ele muda de acordo com locais da cidade, dependendo se um lugar ele é muito mais denso construído, se ele tem mais ou menos vegetação, né? Se ele vai ter um sombreamento do entorno, se é um lugar mais alto na cidade, ele vai ter mais ventilação, se ele tem mais ou menos edifícios, ele vai ter mais ou menos acessos aos ventos. Então, tem vários elementos microclimáticos que a gente consegue entender e estudar para daí poder intervir no projeto. Inclusive, alguns a gente consegue alterar para beneficiar a nossa edificação em termos de conforto. Então, basicamente, essas estratégias de controle climático para a gente adotar no projeto, né, que são as estratégias bioclimáticas, a gente vai trabalhar com estratégias para períodos frios, então poderia dizer como se fosse o inverno, e para períodos quentes, como por exemplo para o verão. Né? Para o período frio, para os dias frios, o que a gente quer de uma forma geral é evitar as perdas de calor e promover ganhos térmicos. Para os períodos quentes, basicamente evitar os ganhos de calor e favorecer as perdas. Então, estão lembrados que nós vimos, né, nas últimas aulas como que a gente consegue fazer isso e como que funciona a envoltória da edificação. Então, a gente tem que pensar como que a gente consegue fazer isso e o que a gente precisa, na verdade, dependendo das condições climáticas de determinado lugar. Então, para a situação de frio, para períodos frios, a intenção, então, é promover ganhos de calor, resistindo às perdas de calor. Por condução, a gente consegue minimizar os fluxos de calor por condução, né? Estão lembrados? Pelas paredes, pelas coberturas. E por convecção, minimizar o fluxo de ar externo, minimizar a infiltração de ar. Então, minimizar passagens, aberturas que deixam o ar frio infiltrar, né? Ou seja, que a edificação perca calor para a parte externa, onde está a temperatura mais baixa, através da convecção, troca por convecção. E minimizar, então, o fluxo de ar externo
que é minimizar a perda pelos fechamentos, né? Aqui no caso por convecção, então seriam por pequenas aberturas, por outras trocas térmicas. E também a radiação, então no caso, seria promover ganho de calor através do calor solar. Então, por exemplo, aquecendo superfícies, né, querendo que essa superfície tenha um ganho de calor. Por exemplo, com o aumento da absortância dessas superfícies. Já no verão, a intenção é resistir aos ganhos de calor. Então, por condução, seria minimizar fluxo de calor por condução. Por convecção, minimizar a infiltração de ar também, né? Porque não é interessante que haja uma entrada de calor de ar quente da área externa para a parte interna da edificação. E por radiação, é minimizar o ganho solar. Então, pegar todas as possibilidades que a gente tem de, por exemplo, trabalhar com absortâncias mais baixas e outros elementos que nós vimos, e nós vamos voltar um pouquinho neles para trabalhar com as estratégias. E também aqui entra a parte de evaporação, que é promover o resfriamento evaporativo, que é uma das estratégias que a gente vai conversar um pouco mais para frente também. Promover perdas, promover resfriamento através do solo, já que no solo a gente costuma ter uma temperatura mais baixa do que a do ar. Por convecção, promover a ventilação, então proporcionar a ventilação para diminuir, né, para aumentar a perda de calor do ar mais quente através da circulação, da ventilação. E a radiação é promover o resfriamento radiativo. As fontes de calor por convecção são a atmosfera, que então é o ar aquecido, e o Sol, que é a fonte de calor por radiação. Para resfriamento, nós temos como fonte o solo, por convecção o ar atmosférico, e de radiação o céu, e para evaporação a atmosfera. Mas como que a gente sabe, então, quando a gente precisa adotar essas estratégias? Como que a gente faz para entender isso? Bom, lá na década de 60, os irmãos Ojai aplicaram a bioclimatologia na arquitetura, considerando o conforto térmico humano, e criaram essa expressão de projeto bioclimático. Foram eles que criaram lá naquela época. Eles desenvolveram um diagrama bioclimático que propõe estratégias de adaptação da arquitetura ao clima. Então, esse diagrama é como se fosse um gráfico, igual eu estou mostrando aqui, né, que a gente chama de Carta Bioclimática de Ojai, que traz informações climáticas, como a umidade relativa do ar aqui e a temperatura em graus Celsius. Fazendo o cruzamento de algumas informações, a gente caía em uma área aqui desse diagrama que diz qual que é a estratégia adequada de acordo com essas variáveis climáticas. Então, por exemplo, está dizendo aqui que abaixo de 21 graus Celsius é necessária insolação, acima, sombra, né? Então, numa determinada área aqui, existe conforto, em outra vai ser recomendada a ventilação, tá? Mas aí, o que aconteceu? Essa carta, ela foi adequada depois, né, corrigida pelo Givoni, em 1969. Por quê? O Givoni, ele fez uma carta que era mais adaptada a temperaturas internas do edifício. Essa carta do Ojai, esse diagrama dos irmãos Ojai, aplicava estratégias mais específicas para as condições externas e não era muito boa para a gente poder, então, condicionar o nosso projeto, para adequar o nosso projeto. Né? Então, o Givoni ele vai propor estratégias construtivas, através da carta, para adequar a arquitetura ao clima. Em seu trabalho mais recente, o Givoni explica que o clima interno em edifícios não condicionados, né, ou seja, que não tem um aquecimento, um resfriamento artificial, reage mais largamente à variação do clima externo
e a experiência de uso dos habitantes. Então, pessoas que moram em edifícios sem condicionamento e naturalmente ventilados aceitam usualmente uma grande variação de temperatura e velocidade do ar como uma situação normal, demonstrando assim a sua aclimatação. O que é aclimatação? Capacidade dos seres vivos de se adaptarem a mudanças do clima. Então, na verdade, o que ele percebeu? Ele percebeu que em habitações, por exemplo, onde a gente não fica fechado o tempo todo com o ar-condicionado ligado, existe uma facilidade um pouco maior de se adaptar a uma variação maior, Porque normalmente quando a gente usa ar-condicionado, a gente estabelece uma temperatura, mas não tem necessidade de ficar numa temperatura específica. Existe uma tolerância um pouco maior às variações. Então, a carta elaborada por ele, ela tem essa previsão um pouco maior, para essas situações. Então, ele concebeu uma carta bioclimática que é adequada para países em desenvolvimento, no qual esses limites máximos de conforto foram expandidos. Porque senão a gente tinha uma carta, algumas situações em que o limite, por exemplo, fica entre 22 e 23 graus Celsius, umidade relativa X específica. Isso é um pouco mais difícil de se atingir. Quando, na verdade, em muitas situações, a gente tem conforto em uma faixa mais ampla, tá? Porque a gente consegue se adaptar melhor quando a gente habita edificações que não tem tanto essa condição específica de se utilizar um condicionamento. Um trabalho mais recente fez uma revisão bibliográfica abordando esse tema de bioclimatologia, com o objetivo de selecionar uma metodologia bioclimática a ser adotada para o Brasil. Concluiu que o trabalho de Givone é o mais adequado para as nossas condições. Então, para as condições brasileiras, a gente utiliza essa estratégia dessa carta bioclimática do Givone. Então, como que é essa carta bioclimática desenvolvida pelo Givone? Ela é construída sobre um diagrama psicrométrico que é baseado em temperaturas internas e é a mais adequada para países em desenvolvimento. Então, existe esse diagrama psicrométrico, eu já vou mostrar ele para vocês um pouco melhor, mais para frente, logo ali na frente. E em cima desse diagrama, o Givone propôs áreas, manchas, como a gente está mostrando aqui, em que cada uma dessas manchas corresponde a uma estratégia de conforto para edificações, para construções, para arquitetura. Então, assim, basicamente, para vocês terem uma ideia um pouco melhor de como que isso funciona. Esse diagrama tem várias linhas com informações climáticas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma temperatura de bulbo seco, uma umidade relativa do ar e as outras informações e vou encontrar um ponto para determinado dia, só para exemplificar. E esse ponto, ele vai dar, por exemplo, aqui nessa parte amarela, que corresponde a 3. 3 é zona de resfriamento evaporativo. O que isso está me dizendo? Está dizendo que para essas condições climáticas que eu informei e cruzei aqui nesse diagrama psicrométrico, a estratégia que eu tenho que adotar para minha edificação é de resfriamento evaporativo, tá? Não se preocupem que cada uma dessas estratégias a gente vai conversar depois, que é o tema da nossa próxima aula, e a gente vai ver como que a gente consegue adotar isso. Claro, gente, que para cada cidade a gente não vai ter só uma estratégia bioclimática recomendada. Nós podemos ter várias estratégias, Algumas mais que as outras. E a gente vai ver o que é viável, qual que é mais recomendada, qual que é mais, que vai dar mais pontos aqui dentro dessas áreas, tá? Então, é assim que funciona basicamente. Então, para cada lugar, eu vou ter determinadas estratégias para o projeto arquitetônico ser, então, um projeto bioclimático. Porque, então, o que a gente está fazendo aqui? Pegando informações climáticas,
colocando nesse diagrama e utilizando essas manchas que foram propostas pelo Giovanni. Então vamos lá entender, né, como que isso funciona. Então, obtendo os valores das variáveis da carta bioclimática para os principais períodos do ano climático da localidade, o arquiteto pode ter indicações fundamentais sobre a estratégia bioclimática a ser adotada no desenho do edifício. Como que é, então, esse diagrama, né? Aqui está mostrando só o diagrama psicométrico com aquelas manchas um pouquinho menos marcadas, né? Para vocês verem, então, tem várias linhas aqui nesse diagrama. Então, aqui só tentando simplificar um pouquinho, né? Quais são essas informações? Aqui embaixo no diagrama, nessa linha horizontal, nós temos os valores de temperatura de bulbo seco. Aqui para baixo, então, 0, né, 10, 20, 30, 40, 50. O que está marcando esfriamento e aquecimento? Porque normalmente, para baixo de 20 graus, as estratégias vão ser para resfriamento. E para cima, as estratégias vão ser para aquecimento. Desculpa, gente, para baixo, né, para baixo de 20 aqui, é uma situação de frio, as estratégias vão ser para aquecer, na verdade, né? Aqui tá invertido, mas é porque aquece daqui para cima, as estratégias vão ser para resfriar o edifício. Então, a temperatura de bulbo seco nada mais é do que a temperatura do ar ambiente, que é medida por um termômetro. Então, é aquela informação mais simples, é que a gente mais vê quando a gente quer avaliar determinada informação climática de um lugar. Que a gente já fala, né? Qual que é a temperatura do ar? Igual nós tínhamos visto lá no comecinho da disciplina. A outra informação é a temperatura de bulbo úmido, que fica aqui nessa parte, que fica nessa linhazinha mais curva, e que tem como informação essas linhazinhas diagonais. Então, a evaporação consome calor para acontecer, ocasionando, então, resfriamento do ar. Esse fenômeno também é chamado de resfriamento evaporativo. Um exemplo para isso é o fenômeno que a gente tinha visto já da transpiração, né? De quando a gente está suando, o que acontece? Existe uma temperatura que promove, né? O calor vai promover o resfriamento, a evaporação desse suor, ocasionando a diminuição da temperatura do nosso corpo. Por isso que esse é um mecanismo termorregulador do nosso corpo, né? A gente promove o suor, a gente transpira, sua. Quando esse suor evapora, ele diminui a temperatura do nosso corpo. Então, a temperatura de bulbo úmido é a temperatura mais baixa que pode ser alcançada apenas pela evaporação da água. Então, qual que é a temperatura que essa superfície vai chegar, então, por exemplo? Essa é a temperatura de bulbo úmido. E ela vai ser identificada aqui nessa parte do diagrama. Tá? Então, a gente tem aqui de 0, 10, 20, 30, pegando essas linhas. E aí, as linhas estão de 5 em 5. Então, só complementando, é a temperatura que se sente quando a pele está molhada e está exposta à movimentação de ar. Então, ao contrário da temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido é uma indicação da quantidade de umidade no ar. Quanto menor a umidade relativa no ar, maior vai ser esse resfriamento. Igual nós tínhamos dito lá na parte inicial, quando a gente estava falando sobre os mecanismos termorreguladores, por exemplo. Outra informação que nós temos aqui na carta psicométrica é a umidade específica, que fica aqui nesse eixo vertical, ou a razão de umidade, né, que é lida então nessas linhas horizontais. É a massa de vapor de água numa dada região em gramas em relação à massa total de ar seco daquela região em quilos. A temperatura atmosférica local determina a quantidade possível de água na forma de vapor presente no ar. Quanto mais quente o ar, maior a sua capacidade de retenção de água na forma de vapor. E quanto mais frio for o ar, mais fácil vai ser condensar o vapor e, portanto, o ar vai reter menos vapor.
Tá? Então, é diferente aqui da umidade relativa. Aqui a gente tem a umidade específica, então a relação da massa de vapor de água pela massa total de ar daquele lugar, que é dado em quilos. Então, é grama por quilos. E aí, por fim, nós temos a umidade relativa do ar, que está dada nessas linhas mais curvas, né, que é em porcentagem. Então, é a relação entre a quantidade de água existente no ar, que é a umidade absoluta, que é essa última informação que nós vimos, que está aqui no eixo vertical, e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura, que é o ponto de saturação do ar, então. E aí, então, nós trabalhamos com essas intersecções também.